Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o Teorema de Green, o Teorema de Green no plano, tá certo? Teorema de Green, Teorema de Green no plano, ok? Primeiro eu vou falar quem foi, dar uma introdução sobre George Green, né, que foi o autor desse teorema. Né? Ele é bastante interessante para nós, que somos engenheiros eletricistas. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre George Green é que ele era inglês. Ele nasceu em 1793 e morreu em 1841. A profissão dele, ele era padeiro, né, desde criança, porque o pai dele era dono de padaria, mas com o tempo ele vai se tornando empresário na área de pães, né, na área de farinha, de moinho de farinha. E nas horas vagas ele era físico e matemático, né, para desenvolver essas técnicas aí. Então ele era um autodidata, um grande autodidata aí da história, né, e deu uma grande contribuição para os métodos de eletricidade, eletromagnetismo, né. Então o método de Green, né, o método de Green esse método ele é uma estratégia, certo? Uma estratégia para cálculos mais rápidos das integrais de caminho, ok? É uma estratégia, vou escrever aqui, é uma estratégia para cálculos, né? Para cálculos mais rápidos, né? Mais rápidos para aplicações, né? Para, né? Vou colocar aqui para. Eu acho que eu vou ter que riscar esse dia aqui. Vou riscar. Para aplicações a eletricidade, né? A eletricidade e magnetismo, ou eletromagnetismo, né? Eletricidade e magnetismo. Nessa época, esses fenômenos eram bastante interessantes, né? As pessoas se interessavam muito. Então, quais são as condições para o método de Green, né? Para o método de cálculo de Green? O teorema não se aplicava a qualquer campo e a qualquer região, não, tá certo? Então existiam as condições. A primeira é a seguinte: o campo vetorial que a gente está estudando aqui no plano, né? Então eu tenho uma componente M na direção I e uma componente J na direção J, onde Mn, né? Onde Mn, elas devem ter derivadas parciais contínuas, né? Onde Mn tem derivadas parciais contínuas, tá certo? Isso dentro da região, né, que está contida dentro do R2, tá certo? E a segunda condição é que a nossa curva, né, da integral de caminho, ela é uma curva fechada, simples, né, suave, né, simples, suave, dentro da região R. Ou seja, ela é uma curva lisa, né, contida no R, tá certo? É uma curva simples e fechada contida no R. Então, se a curva, né, é a fronteira da região R, eu vou até colocar aqui em caixa alta, ó, fronteira da região R, né?
Então, a nossa integral de caminho fechado, tá certo? Que eu vou representar aqui, do caminho C, do campo escalar dr é igual à integral dupla, né, na região, onde dentro do integrando eu tenho as derivadas parciais de n com relação a x menos a derivada de m com relação a y dA, tá certo? dA é o elemento diferencial de área. Então, observação importante, né? Ó, como as derivadas parciais, né? A derivada de n com relação a x, a derivada de n com relação a x, está lá, e a derivada de m com relação a y, elas são contínuas, né? Como essas derivadas são contínuas, isso é a condição que a gente colocou, né? Elas são contínuas em R, tá certo? Essa é uma condição que a gente teve lá para o cálculo de Green, né? Em R, elas são contínuas em R. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? O que está dentro do integrando é contínuo também, né? Então, o teorema de Fubini, ele é válido, né? Então, o teorema de Fubini, ele é válido no lado direito da equação, tá certo? É válido do lado direito da equação. Ou seja, o dA é igual a dx dy, ou a gente pode fazer dy dx, né? Tanto faz, a ordem da iteração da integral dupla, tá certo? O que é interessante é a generalidade do teorema de Green, né? A generalidade, porque o que vai acontecer? O F, nesse caso aqui, ó, ele pode ser um campo não conservativo, né? Pode ser um campo não conservativo, para facilidade desses cálculos aqui, né? Antes a gente só tinha uma regra de facilidade para campos conservativos, agora a gente tem para até campos não conservativos. Isso é muito legal no teorema de Green, ok?